Boa noite. É um prazer novamente voltar a essa casa. E é sempre uma responsabilidade muito grande estar aqui na frente. Vocês pensam que é fácil? Não é não, viu? Eu sempre digo para as pessoas que a gente tem que passar o que a gente acredita e não necessariamente o que a gente vive. Não que eu não tente viver muitas coisas que eu falo aqui, mas a gente sabe que a gente ainda está muito distante. Mas o grande desafio nosso é todos os dias tentar fazer um pouquinho mais. Todos os dias tentar suplantar as nossas dificuldades, os nossos problemas, nossas inseguranças, aumentar a nossa fé, nossa resignação. Então, estar aqui hoje é prazeroso, mas é muito difícil. Até porque quando a gente vem falar do Evangelho, e todas as palestras normalmente são relacionadas ao Evangelho, a gente tem que estudar, tem que interpretar. E tem que olhar para nós e dizermos assim, o que isso serve para nós? Porque antes de falar qualquer coisa para vocês, eu preciso me questionar o que serve para mim. O que isso quer mostrar para mim? Ela falou que é o nosso título de hoje, Reflexões Reeducativas, mais conhecido como saber lidar com a melancolia, estado melancólico. Tem alguém aqui que nunca esteve em qualquer momento da sua vida com um certo estado de melancolia? Uma tristeza, aquela tristeza quase inexplicável, sem motivo aparente? Eu acho que todos nós passamos, às vezes a gente está passando por isso e vamos passar por isso. Então hoje nós vamos analisar um pouquinho como funciona e principalmente quais são os mecanismos que a gente deve usar para que essa melancolia tão natural ao ser humano não nos abata, não nos transforme, nos derrote, não nos leve à depressão, tá? Então vamos entender primeiramente, nós estamos aqui hoje em São Bernardo do Campo, nesse centro, e se estamos aqui, nada é por acaso. Todos nós que nos dirigimos aqui, inclusive o palestrante, tem algum sentido. Talvez a maioria de nós não saiba qual é esse sentido, mas Deus sabe, e Ele que está no controle de todas as coisas, de todos os momentos, de todas as situações da nossa vida, nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje por algum sentido útil, porque Deus não faz nada de inútil. Então, aqueles que porventura vieram aqui, eu sou muito feliz de tê-los aqui, nós vamos aprender junto. Então vamos entender o seguinte, todos nós já ouvimos falar que nós somos espíritos eternos em encarnações temporárias, não é verdade? Então todos nós aqui com certeza reencarnamos já dezenas de vezes. O espírito que Deus colocou dentro de nós, simples e ignorante, que ao longo das encarnações foi se desenvolvendo, não é o mesmo? Porque a gente não troca de espírito quando morre, nós trocamos de corpo físico, mas o espírito nosso é o mesmo. Então o espírito que hoje reveste o corpo do Nestor é o mesmo espírito que foi criado por Deus numa determinada época, e faz tempo. A maioria de nós aqui somos espíritos velhos. Você está me chamando de idoso? Fisicamente não, espiritualmente nós já estamos da terceira para a quarta idade, porque nós temos provavelmente aí uns 3 a 4 milhões de anos, e tudo que nós passamos resultou no que nós somos hoje. Mas eu não estou satisfeito com o que eu sou hoje. De quem que é a culpa? De cada um de nós. Então nós, ao longo dessas encarnações, fomos fazendo com que o nosso espírito aprendesse, adquirisse conhecimento, como nós estamos procurando fazer hoje, que nós valorizássemos, que nós desenvolvêssemos nossos valores morais, que nós desenvolvêssemos os nossos sentimentos. Então quando a gente desencarna, isso é um fato, nós voltamos, não nos lembramos na maioria das vezes das coisas que aconteceram em encarnações anteriores, mas os nossos espíritos lembram. Olha que mágico! Vocês acreditam que isso faz parte da bondade de Deus?
Imagine se nós vivêssemos 80, 90 anos, lutássemos para aprender, e de repente nós desencarnamos e esquecemos tudo. Vamos voltar a estaca zero. Seria justo todo o nosso esforço, toda a nossa determinação, quer dizer, todo o nosso pequeno esforço, toda a nossa pequena determinação ser perdido? Não. Então Deus nos proporciona, através do nosso espírito, a continuidade de todos os conhecimentos, de todos os sentimentos e todos os valores morais que nós desenvolvemos. Isso está guardado no nosso espírito. Está guardado no nosso mais íntimo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o nosso espírito é o nosso princípio inteligente. Quando eu sinto saudades de alguém, quem está sentindo saudade? É o meu coração ou é o meu espírito? É o meu espírito. É ele que tem as sensações que se transbordam através do nosso corpo. Por isso que a gente diz que o espírito nosso é o princípio inteligente. Existiria alguma pessoa, animal que fosse com vida, se não tivesse um espírito dentro dele? Não teria existência. Todos nós necessitamos desse princípio inteligente para o nosso desenvolvimento. E esse princípio inteligente vai sim armazenando tudo. Ele vai intimamente fazendo comparações, tem lembranças. Então, em determinado momento, alguém nos fala alguma coisa, uma coisa tão simples, e aquilo mexe com a gente, e a gente fala: pô, meu Deus, por que eu estou assim? Por que eu estou triste de repente? Por que aquela que a pessoa me falou, uma coisa tão simples, me marca tanto? Por que mexeu comigo? Já aconteceu isso com vocês? Todos nós já passamos por essa experiência. Então essa tristeza vaga, difícil de definir, nós chamamos de melancolia. Então é um título gostoso, mas também difícil de explicar. Como é que eu posso explicar aquilo que eu não vejo? Nós somos muito visuais. Nós queremos tocar, nós queremos abraçar, nós queremos ver. Então quando a gente fala de uma coisa que está bem no nosso íntimo, é muito difícil para a gente entender. E eu acho que hoje esse é o nosso grande desafio. Joana de Ângeles, ela nos fala uma coisa sobre melancolia. Ela diz assim: a melancolia é um estado d'alma de difícil definição, porque se manifesta nas profundezas do sentimento, ou seja, nos nossos espíritos. Como viajores que somos da eternidade, trazemos em nós a marca das experiências vividas nas várias existências. Hoje estamos na Terra novamente, num corpo diferente, talvez nesse país pela primeira vez, numa situação social diversa da vivida em outras épocas. O que ela nos diz? O Nestor hoje trabalha em uma determinada função, tem uma determinada família. Em encarnações anteriores, eu poderia ser um chinês, eu poderia ser um muçulmano, um árabe, um judeu. Eu poderia ter sido qualquer coisa. Eu poderia ter sido branco, negro, amarelo. Eu poderia ter cabelo, pessoal. Eu poderia ter tido cabelo na outra encarnação, de 70, 80 anos, eu cheio de cabelo. Eu não poderia ser isso? Todos aqui não poderiam ter tido essa diversidade? Aí eu vou falar uma coisa que vai magoar alguns preconceituosos. Eu poderia ter sido mulher. Por quê? Porque o espírito não tem sexo. Então hoje eu estou na formação que for melhor para mim, para que eu pudesse continuar o meu aprendizado. Olha só a inteligência de Deus, sempre nos dá aquilo que é melhor para nós. E Joana de Ângeles vai dizer assim: assim sendo, vez e outra nos deparamos com situações que tocam pontos guardados nos porões da nossa alma, e sentimos uma saudade de algo que não sabemos o que é.
Essa chama-se melancolia, a saudade de algo que nós não sabemos o que é. Então muitas pessoas às vezes ficam interiorizadas com situações bobas. Às vezes a gente vê um acidente, às vezes a gente vê uma situação corriqueira no nosso Brasil, e aquilo nos choca, nos toca muito mais do que toca outras pessoas. E alguns fatos que tocam plenamente as pessoas, para nós parecem que não representam quase nada. Já aconteceu isso com todos nós. Então o que o Evangelho vai nos dizer hoje? Tomar cuidado com os estados de melancolia, porque a melancolia não deixa de ser uma forma de obsessão de espíritos inferiores, que querem aproveitar aquele momento nosso meio depressivo, para nos influenciar, para nos derrotar, para nos levar lá para baixo, para nos jogar, como a gente costuma dizer, na sarjeta, espiritualmente falando. Vocês já ouviram falar numa lei chamada de lei da sintonia? A lei de sintonia tem um princípio assim: nós só atraímos aqueles que estão na mesma vibração do que nós. Se nós somos pessoas boas, honestas, somos pessoas leais, verdadeiras, amorosas, nós vamos atrair o que tipo de pessoa na nossa vida? Pessoas exatamente dentro da mesma sintonia. Agora, se eu sou um cara mentiroso, se eu sou um cara ladrão, se eu sou desonesto, o que eu vou atrair? Pessoas afins, espíritos afins. Tem um ditado que diz assim: dize-me com quem andas, e eu direi quem você é. Eu já penso assim: veja os espíritos que estão do teu lado, a qualidade dos espíritos que estão do teu lado, e perceba como moralmente você é. Porque não adianta amanhã eu vou desencarnar, e todos nós vamos desencarnar, amanhã é fictício, eu não estou querendo ir embora amanhã não, tá? E a hora que eu descarnar, eu não vou ver Chico Xavier, eu não vou ver Maria Teresa de Calcutá, eu não vou virar santo, eu vou para a sintonia de espíritos afins, que tem o mesmo grau vibratório do que a gente. Então nós precisamos tomar sim muito cuidado quando nós estivermos nesses estados de semidepressão, de melancolia, porque nós nos tornamos mais vulneráveis, mais sensíveis a orientações ruins. Às vezes, vou dar um exemplo bem prático. Eu sou um cidadão que está desempregado, por exemplo, graças a Deus eu não estou. Eu começo a passar necessidade, vou atrás de emprego e tal. De repente, eu estou meio depressivo, aí me vem na mente assim, aquele anjinho mau diz assim: rouba, ninguém te dá oportunidade. Vai lá, faz uma falcatrua, leva vantagem. Aí você, porque já está naquele envolvimento, diz assim: é verdade, ninguém me respeita, porque minha condição social não é boa, ninguém quer me dar oportunidade. Aí ele vai e faz o quê? Faz o errado. Aí ele faz o errado, e aí ele continua recebendo orientação: agora você vai fazer isso, e cada vez pior, cada vez pior. O que está acontecendo com essa pessoa? Ela está deixando-se influenciar por orientações espirituais negativas. E é isso que o Evangelho fala para nós hoje. Toma cuidado com esses momentos, reflita, pare, pense, avalie o que está acontecendo na sua vida, acredita com resignação, com fé, que tudo que está nos passando tem um sentido, e um sentido útil. Eleve seu pensamento, mantenhamos as nossas vibrações elevadas, nos agarremos a Deus, o nosso divino protetor. Por mais dificuldade que nós tenhamos, mais problemas que nós estejamos, nós nunca estamos sozinhos, nunca. Deus em primeiro lugar, os nossos mentores em segundo lugar, que tem muitas vezes muita paciência conosco. Eu sempre brinco que eu devo ter mais que um mentor, porque eu dou um trabalho danado, então eu devo ter mais de um mentor.
Jesus está sempre conosco. O que Jesus disse? Eu estarei convosco até o final dos tempos. Ele não falou que seria só nessa vida, seria em todas as nossas vidas, em todos os nossos momentos, em todas as nossas dificuldades, em todos os nossos problemas. E Jesus, apesar da sua magnitude espiritual, Ele está tão perto da gente, que com uma oração sincera, a gente o alcança. Não precisa de intermediário. Quando nós nos colocarmos de forma humilde e pedir ajuda a Ele, Ele está do nosso lado, sempre vai estar. Então, qual o principal exercício nosso quando a gente cai nessa melancolia, nessa tristeza? Oração, caridade. Vocês já repararam que quando a gente está tentando fazer o bem para alguém, nós nos iluminamos interiormente, nós adquirimos uma auréola de paz, de tranquilidade, de amor. Parece que os grandes problemas que nós temos são infinitamente pequenos quando a gente está se dedicando para ajudar alguém. Eu conto uma história. O ano passado eu fui viajar para um hotel fazenda e fui jogar bola um determinado dia na cidade do interior, muito calor, e eu não era atleta, né? O que aconteceu? Eu machuquei o joelho. Fui para um pronto-socorro à noite, comecei a tomar lá as medicações, e entrou na minha sala um rapaz, lá na sala do consultório, lá, pronto-socorro, entrou um rapaz obeso, nervoso, com a mãe dele, chamadião, rapaz. E aí ele começou a falar que ele achava que ele tinha tido um infarte, porque ele estava no banheiro da casa dele tomando banho, e aí ele passou mal, desmaiou. Aí ele comentava com as pessoas, para todo mundo ouvir, como uma forma até de desabafo, que ele desmaiou e ninguém conseguia abrir a porta. Por quê? Porque quando ele caiu encostado na porta, pesava 130 quilos, como é que o pessoal ia abrir? Aí tiveram a brilhante ideia de estourar o vidro do banheiro, começou a entrar ar, aí ele conseguiu se recuperar e saiu, e foi correndo para o hospital, porque achou que tinha tido o início de infarto. E a gente estava conversando, ele já tinha passado no médico, tinha feito os exames, estava aguardando, e ele falava que ele já tinha tido várias vezes isso, vários problemas, e a mãe dele sempre falava, mas meu filho é uma pessoa tão boa, eu não sei por que ele passa por isso. Aí passou uns 15 minutos e ele falava compulsivamente, aí veio o médico e falou, olha, não é infarto, é outra crise de ansiedade. E eu fiquei gravando aquela palavrinha, né? Outra, ou seja, ele tinha continuamente crise de ansiedade. E ele falava e olhava para mim como querendo dizer assim, fala, eu quero que você diga alguma coisa, eu quero escutar a sua opinião, e eu quieto. E olha, para ele ficar quieto é muito raro. Quem me conhece mais sabe que eu falo mais do que qualquer coisa, tá? Que falar aqui é gostoso, e eu falo isso durante o meu dia, até por causa que é na minha profissão, que é mais área comercial. E ele falava, até que uma hora ele virou assim e falou assim, eu sei que nada acontece por acaso. Eu falei, ele me deu a deixa. Aí eu falei, posso te falar uma coisa? Ele falou, pode. Que a mãe dele tinha comentado que em dezembro, uns meses antes, ele tinha trabalhado como Papai Noel, numa comunidade 2 dias, extremamente gordo, com aquela roupa de Papai Noel, interior do estado de São Paulo, aquele calor absurdo de 35 graus. Eu falei, sua mãe comentou que você trabalhou 2 dias no meio de uma comunidade. Quando você estava trabalhando 2 dias no meio de uma comunidade, você passou mal? Ele olhou assim e falou assim, não. Você teve algum tipo de aflição, insegurança? Você achou que você ia desmaiar? Ele falou, não. Aí eu arrematei, né? E me deu oportunidade. Eu falei, você sabia que quando a gente se dedica para o bem do outro, pensando no outro e se esquece de si mesmo, o bem que a gente procura praticar para as pessoas vem para nós. Aí até citei para ele Francisco de Assis, o que dizia, é dando que se recebe. Então todo o amor que a gente procura dar para uma pessoa, tentando ajudá-la no momento de necessidade, todo aquele amor reverte para nós. Aí ele falou assim, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Eu nunca tinha pensado nisso. Paremos, pensemos,
nas oportunidades que nós tivemos de fazer o bem a alguém, de ajudar alguém, que seja com um ouvido, com um sorriso, com um abraço. Se naqueles momentos nós nos sentimos em paz, tranquilos, é um momento que nenhuma melancolia nos pega, nada. Melancolia, depressão, medo e insegurança. Vocês sabem por quê? Porque quando nós estamos amando verdadeiramente uma pessoa, através de um gesto de caridade, nós estabelecemos uma linha direta para Deus, porque Deus é amor, e todas as vezes que nós amamos, Deus se faz presente. Olha o segredo para a gente combater a melancolia: amar o máximo que a gente pode. Ficou claro? Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, pode levantar a mão que eu vou ficar quietinho, prometo que eu vou ouvir. Então, quando a gente se deparar com essas situações que a gente não sabe o que explicar, mas que tem um sentido, agradeçamos a Deus, peçamos força a Ele, peçamos entendimento. Vamos pensar positivamente. Vocês vão perceber que isso passa rapidinho, isso não se mantém. Um dos grandes problemas da nossa humanidade hoje chama-se ansiedade. A gente fica preocupado com o que passou e fica preocupado com o que vai acontecer. Se eu tenho um emprego e eu escuto as notícias no jornal que o desemprego está aumentando, eu já começo a ter medo de perder o meu. Se eu luto, batalho e compro uma casa, a casa que eu queria, do meu sonho, eu fico pensando o quê? Que alguém pode entrar e me roubar. Acontece com a gente. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade de viver aquilo que Jesus falava: para cada dia os seus compartimentos fechados. Ou seja, vamos viver intensamente o dia de hoje. Existem 5 princípios dos reikianos que eu levo para a minha vida e que estão diretamente ligados à nossa doutrina. Primeiro princípio: somente por hoje, não se irrite, tenha paz, compreenda que aquele que está do nosso lado está numa fase evolutiva diferente da nossa. Tolere, seja benevolente. Segundo princípio: somente por hoje, se preocupe só por hoje. Se preocupe com os problemas do dia a dia, com as coisas que você vai ter. Se preocupe com o que vai acontecer a semana que vem. Você não sabe nem se vai estar vivo a semana que vem. Terceiro princípio: seja gentil. Seja gentil com as pessoas, dê o teu melhor sorriso, sua simpatia. Faça com que as pessoas sintam-se bem perto de você, porque você vai se sentir bem com você mesmo. Colabore com tudo aquilo que você pode. Aos homens, quando as mulheres forem entrar no carro, abre a porta para ela. Quando vocês estiverem andando, homens e mulheres, casais ou mesmo namorados, na rua, seja gentil, coloque ela para dentro da calçada. Você não fica na rua, você fica mais voltado à rua. Agradeça a ela, seja gentil com ela, diz como ela está bonita. Que prazer que você tem de estar ao lado dela. Quarto princípio: seja honesto em tudo que você faz, principalmente nas suas relações de trabalho. Seja honesto no seu trabalho dentro de casa, seja honesto com seus amigos, seja honesto com você mesmo, com seus familiares, com seus filhos. Seja honesto. Dê tudo que você possa nessa honestidade em cada coisa que você faz. E quinto princípio, não menos importante que os outros: sejamos gratos. Gratos a tudo que nós temos. Sejamos gratos porque nós acordamos hoje. Sejamos gratos pela casa que a gente tem. Sejamos gratos pela nossa comida, para aquela pessoa que prepara, às vezes uma pessoa simples, uma servidora, que prepara a comida para nós. Sejamos gratos ao nosso trabalho, sejamos gratos ao nosso carro, a água que a gente bebe.
Sejamos gratos à nossa inteligência, que nos ajuda diariamente a vencer os obstáculos. Sejamos gratos à nossa doutrina, sejamos gratos a Jesus Cristo, sejamos gratos a Deus, que em sua infinita misericórdia nos protege. Como que eu posso ser melancólico se eu fizer a minha vivência em cima dos 5 princípios? Vou estar em paz, vou estar seguro, vou estar sendo bem visto pelas pessoas e querendo bem as pessoas, estou sendo honesto e estou agradecendo a tudo que eu tenho, essas enormes bênçãos que eu tenho na vida. E eu agindo assim, eu estou ao lado de Deus, Deus está presente na minha vida. E como dizia Paulo, tudo posso naquele que me conforta. Tudo posso naquele que me conforta. É assim que funciona. A melancolia só vai se instalar em nós se nós quisermos. Não que ela não possa vir de uma hora para outra. Aí vocês vão falar, mas os grandes líderes espirituais não tinham melancolia. Tinham. Madre Teresa de Calcutá teve momentos de melancolia, principalmente depois que ela se tornou freira, e ela não conseguia entender por que ela não se sentia bem como freira, dentro de um convento. Francisco de Assis teve momentos de melancolia, quando ele quis recuperar a igreja, e tacaram fogo na igreja dele. Quem assistiu o filme sabe, e ele começou a se lamentar e dizer, por que isso? Francisco Cândido Xavier também teve melancolia, e tantos outros na vida tiveram melancolia, mas o que os diferencia é o que eles fazem quando ela surge na vida delas, nessas pessoas. Que nós possamos ter esses exemplos, são exemplos dignos de serem seguidos mesmo, sabendo que nós nunca estamos sozinhos, que a gente tenha muita paz, muita harmonia, muita serenidade, que a gente seja feliz. Nós viemos para ser felizes. Eu brinco sempre com as pessoas que eu sou uma pessoa extremamente feliz, e sou mesmo. Eu só tenho motivos para agradecer a Deus, e não quer dizer que eu não tenha problemas, não. Eu agradeço a Deus todos os momentos da minha vida, e isso me faz um bem danado. Eu brinco tanto que eu sou um cara tão feliz que eu amo minha sogra e meu cunhado. Amo mesmo. E falo isso para eles. Então, quando eu encontro umas pessoas e a gente no centro fazendo as palestras, a gente conhece muita gente, é com grande alegria que a gente vê o sorriso das pessoas. Sabe, para mim é mágico isso. Ontem me perguntaram, estava fazendo uma palestra, e falaram assim, até quando você vai fazer palestra? Eu falei, até o dia que Deus me permitir, até o dia que eu tiver voz. Pode ser que ainda eu fale muita besteira, né? Isso acontece com a gente ainda fala algumas besteiras, mas o desejo tem que ser sincero, de passar para frente aquilo que a gente sabe. Todos nós temos conhecimento dentro de nós temos a obrigação moral de ajudar quem precisa, às vezes nos mínimos detalhes. Segunda, fui visitar uma pessoa que trabalha para mim num determinado serviço, e ela começou a conversar comigo, e ela falou assim, olha, eu não conheci meu pai, segunda vez que eu conversei com ela. Eu falei, tá, eu não sabia o que dizer para ela, né? Eu falei assim, quando eu tinha 2 anos, meu pai abandonou minha mãe, eu não lembro do meu pai, eu não conheci meu pai. Na hora me veio um pensamento, você já orou por ele? Ela quase caiu para trás. Ela falou, como assim eu quase orei, se eu já orei para ele? Você viu o que ele fez? Eu falei, eu vi, estou vendo aqui, ó, deu a sua vida, ele contribuiu para que você estivesse vivo, para que você estivesse aqui. Aí eu tentei amenizar a situação, né? Eu falei, bom, se seu pai teve esse problema, a gente não pode julgar, a sua mãe deve ter sido uma heroína de cuidar eu sei que ela tem mais 2 irmãos, e cuidar dos 3 irmãos sozinho. Minha mãe não cuidou de mim. Minha mãe, nós tínhamos um amigo bem mais idoso, um casal de amigo, e eu fiquei sendo cuidado por eles a vida toda.
tanto é que eu chamo ele de avós. Aí eu falei para ela: você já rezou para sua mãe? Ela: não, nunca rezei para minha mãe. Você já percebeu que essa mágoa te acompanha há 42 anos? Você pode ter momentos de felicidade, mas será que você realmente é uma pessoa feliz? Ela ficou me olhando, os olhos começou a lacrimejar. Ela falou: nunca pensei nisso. Aí ela me falou a coisa mais estranha. Ela disse que ela acordou, ela acorda às 6:30 da manhã, ela olhou para o marido dela e falou assim: hoje eu preciso confidenciar alguma coisa a alguém. Ele falou: fala. Não, não é com você. Eu fico imaginando a cabeça do marido, né? A mulher acordar, falar que vai confidenciar alguma coisa para alguém e diz que não é para ele. Ela chegou no escritório, ela tem lá várias pessoas, tem uma prima. Ela olhava para as pessoas e dizia assim: não é com ela que eu tenho que falar as coisas. Aliás, eu não sei nem o que eu tenho que falar. Aí nós sentamos, era umas 10 horas da manhã. A hora que nós sentamos, ela olhou para mim e falou: preciso te confidenciar uma coisa. Aí ela começou a discorrer a história dela. Ela falou: não sei porque eu falei para você. Sei que deu uma vontade. Agora só o fato de você ter dito para mim que eu não tinha rezado pelos meus pais, isso vai mudar a minha vida. Eu falei: agradece a Deus, porque Deus coloca todas as pessoas nos devidos lugares nas horas certas. Não é mérito do Nestor, eu só fui um instrumento. Como diz um amigo, você tem um jardim bonito, do outro lado você tem uma torneira, aí você tem uma mangueira toda enferrujada. Você liga a mangueira na torneira, abre, a água passa por dentro e rega o jardim, que ele fica lindo. Quem que nós somos? A mangueira enferrujada. O que é essa água? É Deus. Deus fertilizando as nossas vidas. Nós somos instrumentos. Dia a dia nós podemos ser instrumento. Então, quando a gente encontrar alguém que nós percebamos que está um pouco melancólico, e a gente sabe o que é isso, e quais são as saídas para isso, por favor, não vamos perder a oportunidade. Vamos dizer para essas pessoas que existe um grande Deus atrás dela, que ela é amada, ela é protegida, ela é amparada, que tem pessoas que se importam com ela, e que ela veio para ser feliz. Então, todo mundo já sabe que melancolia não é nada um bicho de sete cabeças, como a gente costuma dizer, né? É uma coisa que nós podemos lidar, e hoje nós conhecemos como funciona. Que possamos ter nosso coração sempre aberto, que nós possamos acreditar sempre na bondade de Deus, esse nosso Pai amigo, esse nosso grande protetor, que nos fez por amor, e todas as vezes que a gente ama, nós nos ligamos a Ele. Que assim seja. Vamos fechar os olhos? Senhor, meu Pai de amor, eu te agradeço pelo dom da nossa vida, agradeço pelos meus antepassados, porque permitiram que eu estivesse aqui hoje. Eu tenho tanta coisa para te agradecer, meu Pai, eu tenho tanta coisa para te dizer sobre a sua bondade na minha vida. Jesus, nosso mestre querido, que exemplo maravilhoso que você deixou para todos nós. Obrigado pela tua luz, pela tua serenidade, pelo seu amor. Obrigado por ter nos escolhido para ser o nosso governador. Mais que governador, é nosso amigo, é nosso companheiro de todas as horas, é a segurança nos momentos mais difíceis. Quisera um dia, Pai, poder compreender melhor todas as suas bênçãos em minha vida. E quando isso não acontecer, me perdoa. Me perdoa pelas injustiças que eu cometo, pelos erros que eu cometo. E me ajuda a seguir em frente. Mesmo que seja rastejando, mas em frente, meu Pai.
Um dia eu quero te contemplar, face a face. Provavelmente as lágrimas estarão escorrendo, eu não vou ter palavras, mas não importa. Você sabe das nossas intenções e conhece a fundo os nossos pensamentos. Obrigado por essa casa, obrigado pelo convite, obrigado pela vida. Que todos nós saiamos fortalecidos no amor e na paz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus.